Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo dessa lição. Santo Deus, nós rendemos graças ao Senhor mais uma vez, porque cremos que estamos aqui com o propósito de aprender a respeito de um tema tão importante, ó Deus, que é o fruto do Espírito, e que o Senhor, ó Deus, venha nos iluminar através do seu Santo Espírito, venha, Deus, esclarecer dúvidas, que o Senhor venha aplicar essa palavra no nosso coração. Nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O ponto prático, como diz aí no slide, de tudo que o Espírito tem feito nos crentes é o conhecido fruto do Espírito. Eu acho que qualquer crente, por mais novo que seja na caminhada cristã, já leu, já participou de algum momento de estudo bíblico que fala sobre o fruto do Espírito, sobre essas qualidades, que nós acabamos de ler aqui. E é importante nós relembrarmos e analisarmos com um tempo maior em relação ao que o Espírito Santo tem a ver com esse fruto, já que o apóstolo Paulo trata aqui, essa carta aos Gálatas, sobre essa característica do crente, daquele que foi redimido, salvo, que ele possui esse fruto do Espírito. Nele está sendo desenvolvido um fruto de vários gomos, Se nós pensarmos na mexerica ou pocã, é um fruto só de vários gomos. Então, de cara, quando lemos esse versículo, nós percebemos que o apóstolo Paulo não usa no plural, ele usa o fruto do Espírito não os frutos do Espírito são. Ele passa que é excelente como o apóstolo Paulo vai tratar sobre o amor e os dons espirituais, 1 Coríntios 13, e aqui ele vai falar mais uma vez aos Gálatas em relação a esse fruto do Espírito que é o amor. Então, por isso que nós falamos que é o ponto prático. Ao invés de procurar os dons, como as pessoas por aí dizem, fazer uma análise íntima de si mesmo sobre a manifestação desse fruto do Espírito, que ele não é manifestado pela carne propriamente dito, que nós vamos ler aqui, por vontade própria, mas é uma obra, um trabalho do Espírito Santo. Então a importância desse fruto, e significado e abrangência é justamente o que dirá se o redimido vive no Espírito. Então, apesar, mais uma vez, as pessoas focarem em relação aos dons espirituais, isso é muito importante, isso é concedido a todos os crentes, salvos, mas a importância desse fruto agora, que nós vamos estudar hoje, nessa lição, vai mostrar se aquilo que a pessoa que foi redimida, salva, ela vive no Espírito. Espírito aqui, Espírito Santo. Então nós vamos dividir aqui em 3 pontos, a lição, na verdade, divide esse estudo em 3 pontos, 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre as obras e o fruto. Nós lemos aqui o verso 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito, mas é bom nós lembrarmos em relação àquilo que estava sendo falado antes também, que são as obras da carne. E eu pergunto para os irmãos, o que são as obras da carne? O que é isso? Obras da carne. Se fosse para os irmãos resumirem, ou dar exemplos, a pergunta que eu faço, o que são as obras da carne? Como diz o pastor, alguém poderia me ajudar nessa questão? O que são obras da carne? Se quiser citar exemplos, pode citar exemplo.
Exato. É até o 21 mesmo. Isso. Se eu pudesse resumir esse trecho, né, que o autor coloca aqui na lição, é que obras da carne é o que o ser humano faz por si. Se você ler cada versículo aqui, você vai perceber que tudo que é pecado, né, que nós vamos chegar a essa conclusão, como nossa irmã Luísa disse, né, obras que muitas vezes nós achamos que isso não é pecado, ou sabemos que é pecado, mas na prática, no dia a dia, nós esquecemos disso, cometemos o pecado, né, da gula. Bebedices, nem precisamos dizer, né, sobre se embriagar, mas ele vai tratar coisas que o homem faz por si. Ele não faz para Deus isso. Não tem como você agir se prostituindo, cometendo impurezas, desejos jactanciosos ou os desejos maus, concupiscências, né, que Paulo fala aqui. O homem faz por si todas essas coisas. E além disso, nós vamos perceber que até mesmo as coisas que são feitas para Deus podem ter um desejo mau carnal, de querer alcançar alguma coisa, de promover ensinos falsos em relação a obter a salvação por meios que não sejam pela justificação pela fé, pela graça. Então, tudo que obras da carne é tudo que o homem faz. Desejos da carne, ou seja, o pecado propriamente dito. Então a pergunta: o que são as obras da carne? Obras da carne se resume no pecado. Se pudéssemos resumir em uma palavra, significa pecado. Isso são as obras da carne. E o que é o fruto do Espírito? Aqui o apóstolo Paulo está tratando sobre obras da carne e fruto do Espírito. Ele começa falando sobre as obras da carne, que é sobre o pecado, sobre os desejos do nosso coração, né? E ele vai tratar agora sobre o fruto do Espírito. Se antes obras da carne é o que o homem, o ser humano, faz por si, logo o fruto do Espírito, chegando a essa conclusão, já que é do Espírito, não vem do homem isso. O homem não faz por si, ele não faz isso por vontade própria. Ele não produz esse fruto.
É um fruto do Espírito. Então vamos ler aqui verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito ele trata amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o fruto do Espírito é aquilo que o ser humano pode viver como dádiva do Espírito. Então ele não produz esse fruto, mas ele vive como um presente, como algo dado, externo a ele. Ele não consegue produzir esse fruto. Até mesmo o crente, ele não produz isso. É uma obra que está sendo feita no crente e ele vive como dádiva do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo vai tratar a respeito disso aos Gálatas. E é importante nós entendermos o contexto aos Gálatas. Ali, Gálatas é uma daquelas cartas em que você vai compreender o papel ali dos cristãos em relação àqueles judaizantes que estavam tentando defender essa tese, guiado pelo Espírito Santo, né, obviamente, de que a graça, a fé em Jesus Cristo é o que basta, não precisa mais de nada. E aqui, então, se nós passarmos de viver pela fé, justificados em Cristo, pela essa graça, que nós cremos pela fé em Cristo Jesus, e passar a acrescentar coisas, isso é viver pela carne também. Isso é importante nós já chegarmos a uma conclusão nessa primeira etapa aqui do estudo, para nós compreendermos o contexto ali que o apóstolo Paulo está tratando, né, em relação a viver pela carne e viver no Espírito, desfrutando dessa dádiva do Espírito, que é o fruto, né, do Espírito Santo. Então ele fala aqui no verso 22, mas o fruto do Espírito ou seja, é no singular. Lá, as obras da carne se resumem em pecado. Aqui, o fruto do Espírito o fruto do Espírito é amor. As outras coisas que vão vir depois, de alegria, paz, até domínio próprio, isso faz parte, é um pacote que vem no amor. Então, nós não podemos chegar à conclusão dizendo, eu sou filho de Deus, eu tenho Espírito, então eu tenho amor, eu tenho alegria, tenho a paz, mas longanimidade, isso aí eu preciso dar uma melhorada. Não existe isso. O fruto do Espírito, que é o amor, nele está anexadas, lembra lá da mexerica, né, que é vários gomos desse fruto, tem todas essas qualidades, essas características. Então, não é possível um crente dizer assim, olha, eu tenho alegria, paz, eu sou simpático com as pessoas, eu sou fiel, mas eu tenho um probleminha no domínio próprio. Então, isso não existe. Então, o seu problema não é nessa. O seu problema existe se você tem o amor, a dádiva do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre amor, nós temos que já se desviar daquela ideia de amor romântica, filosófica, que nós vemos em novela, nós vemos em livros, etc. Mas já começar a partir do conhecimento, do conceito, o que a palavra de Deus fala sobre amor, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, que é João 3,16, e outras passagens no Antigo Testamento que vai falar sobre esse amor, amar a Deus acima de todas as coisas, né, que nós vamos ver isso mais à frente. E 1 Coríntios 13, que nós estudamos, né, em uma dessas lições, que fala sobre os dons espirituais, que o apóstolo Paulo fala, eu vou tratar agora de um caminho excelente, que vai falar sobre o amor. Fala, ainda que eu faça isso, se não tiver amor, isso de nada vale. Ou seja, isso reforça mais uma vez. Lá em Coríntios ele fala sobre os dons em relação à importância dos dons comparados com o amor.
E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo, agora aos Gálatas, vai tratar sobre essas características do crente, que só é possível serem manifestadas, serem enxergadas na vida do crente, se ele tiver também esse amor. Então, quando nós comparamos 1 Coríntios 13 com Gálatas 5 aqui, Coríntios 13 então reforça mais essa tese que o apóstolo Paulo está tratando, que não é só o apóstolo Paulo nós falamos, mas que o Senhor Jesus também vai nos ensinar, que nós vamos ver mais à frente isso. Então, até aqui, obras da carne se relaciona então com o pecado, se resume, melhor dizendo, com o pecado. E o fruto do Espírito se resume então em relação ao amor. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação até aqui? Ainda em obras e fruto, obras da carne e fruto do Espírito. Qual o resultado das obras da carne? O que isso produz? Outra pergunta: qual o resultado do fruto do Espírito? O que isso produz no homem, no ser humano? Obras da carne, como nós falamos aqui, que se resume em pecado, mas é aquilo que o homem caído pode produzir. Vamos abrir em Mateus 15, 19. Quem achar pode ler, por gentileza. Mateus 15, 19. Então, aquilo que o homem caído pode produzir. Aqui agora o Senhor Jesus falando sobre o que o coração, da onde parte, aonde procedem essas coisas ruins, o pecado, é do coração. Então, quando nós falamos obras da carne, é tudo aquilo que o homem caído. E quem é o homem caído? Todos. Depois que Adão pecou no Éden, todos herdaram, que nós aprendemos assim, herdamos esse pecado. Então todos produzem isso, sem exceção. Então obras da carne é aquilo que o homem caído pode produzir. E de que maneira esse homem vive? De que maneira essa mulher vive? Vive por justiça própria. Então, mesmo as pessoas que querem produzir justiça, o bem na sociedade, mas qual é o intuito disso? Fazer com que a sociedade esteja bem, ninguém mexe com ninguém, todo mundo tem que saber viver em sociedade, de maneira civilizada. Se você não concordar com isso, você tem que aprender a viver dessa forma, porque nós vivemos nessa democracia, então é assim que nós vivemos o nosso dia a dia. É uma justiça própria, ela não produz, ela não faz o homem glorificar a Deus, mas ela produz tudo isso que o Senhor Jesus disse aqui e também aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Ele fala sobre essa relação com o homem. Por exemplo, homicídios, você pratica contra o outro, adultérios, da mesma forma, prostituição, e no final ele fala sobre blasfêmias, aquilo que você pratica também contra Deus. Mas por trás de tudo isso, quando você erra e peca contra o próximo, no fim das contas você está praticando também tudo isso em relação a Deus, né? Então, obras da carne, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina aqui, o homem produz no seu coração. Você percebeu que aqui não falou de diabo, Satanás, apesar dele influenciar muito nisso e agir no meio disso e provocar no meio disso? Porque imagine assim, um exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, que vive a sua vida, paga os seus impostos, que tem uma posição de caridade em relação às pessoas, ajuda alguma tipo de instituição. Você olha para a pessoa, você vê que ela é próspera, além disso tudo. Ela age com amor com as pessoas, de acordo com o mundo diz, né, que age. E o diabo não está preocupado em tentar destruir ela, deixar ela pobre, na miséria, nas drogas, né? Mas ele está
para ele isso está bom, porque ele não vê em Jesus Cristo a solução para a sua vida espiritual. Então, você não vê que essa produção do pecado no coração do homem, não é o diabo que fica ali trabalhando, mas isso é como as pessoas falam, instinto, ou seja, próprio do homem. Então, do coração do homem produz isso, é o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Apesar do diabo estar agindo dessa forma. Então, por isso que nós podemos comparar a vida das pessoas, aquilo que ela faz com justiça própria, ou seja, sem Deus participar disso, não crê em Cristo Jesus. Então, quando nós vemos as pessoas praticando essas justiças próprias, a impressão que tem é que ela está agradando a Deus, né? Ela está bem, ela não está promovendo discórdia no trabalho, na família, muito pelo contrário, ela é uma pessoa exemplar, mas ela só não tem Deus, não é assim que as pessoas falam, só falta Deus, né? Então, o diabo pode agir tanto nessa pessoa como também na miséria. Então, a maneira como nós começamos a olhar para as pessoas, e como o apóstolo Paulo vai tratar disso, que o Senhor Jesus nos ensina, é que essas obras da carne não necessariamente são coisas depravadas, né? Mas simples fato das pessoas viverem por justiça própria, sem confiar na justiça de Deus ou a justiça de Cristo. Em relação ao fruto do Espírito, essa operação não é produzida pelo homem. Alguém pregou, ensinou, trouxe a mim o Evangelho. Algum homem trouxe essa mensagem do Evangelho. Mas a operação, ela é do Espírito. Vamos abrir em João capítulo 15, verso 5. Depois João 15 mesmo, verso 26 a 27. Agora verso 26 e 27. E 27. O Senhor Jesus está tratando de aquele que permanece nele vai dar muito fruto. Aqui o fruto agora é aquele que vai produzir. Se você permanecer nessa árvore, que ele é a videira, a verdadeira, e quem permanece ele dá muito fruto. O interessante é essa palavra fruto, né, de produção. Diz, se você só vai dar fruto se você permanecer nessa videira. Se você permanecer fora, você não vai dar fruto. Uma coisa óbvia. E no final desse trecho do capítulo 15, o Senhor Jesus coloca o Espírito Santo no meio aqui. Não é algo interessante, né? Ele poderia encerrar ali no verso 15, no verso 25, e nós entenderíamos perfeitamente. Mas o interessante é que ele coloca o Consolador, o Espírito Santo ali no final. Que essa obra, então, quem faz o fruto produzir, né, no homem? Quem faz essa coisa acontecer é a operação do Espírito Santo, né? Jesus aqui já está deixando claro ali quem faz essa obra no coração do homem. Então, por um lado, obras da carne, o homem vive por justiça própria. Por outro lado, o fruto do Espírito, o homem passa a viver pela justiça de Cristo. Que o apóstolo Paulo vai tratar isso lá em Gálatas mesmo, no capítulo 3, que vai falar sobre isso. As pessoas que estavam passando de ver a suficiência em Cristo Jesus, essa justificação pela fé, passa também a ver naqueles judaizantes, os fariseus, ensinarem, por exemplo, a circuncidar novamente, uma coisa a mais. O apóstolo Paulo ele fica então perplexo, né? O trecho fala sobre isso, né? Como os gálatas estavam passando dessa mensagem que ele estava pregando sobre a suficiência de Cristo, a justificação pela fé, e eles também estavam querendo entrar nessa onda aí dos judaizantes lá, que estavam ensinando essas coisas. Filipenses 3, 9, vamos abrir lá. Filipenses 3, 9 diz assim: e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vou ler novamente. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
Ou seja, não é justiça própria, mas a justiça baseada na fé em Cristo Jesus, mediante essa fé em Cristo Jesus. Então, isso começa a ficar mais claro. As obras da carne, que é o pecado, em relação ao fruto do Espírito, que é produzido, operado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo aqui aos Filipenses deixa muito claro nisso, essa diferença entre justiça própria e justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, até aqui, meus irmãos, a gente tratou sobre essa diferença entre obras da carne e fruto do Espírito, sobre o pecado e aquilo que é produzido, operado pelo Espírito Santo, né? Que é esse primeiro tópico. Até aqui alguma pergunta, alguma colocação? O segundo tópico é o autor que coloca sobre esse caminho excelente, que nós já vimos algo semelhante lá em 1 Coríntios 13, que ele passa a mostrar, no apóstolo Paulo, né, diz assim, esse caminho sobre modo excelente que é em relação ao amor, né? Essa é a pergunta desse tópico. O que a questão do pecado e da santidade, ou seja, obras da carne e a operação do Espírito Santo, tem a ver com amor? Como nós podemos conciliar essas coisas ou responder sobre o pecado, sobre a santidade, envolvendo esse conceito do amor, quando nós falamos isso, quando nós lemos isso na palavra do Senhor? Gálatas 3, agora nós vamos voltar um pouquinho, né, entendendo o contexto ali, que o apóstolo Paulo estava tratando antes, né, de falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Gálatas 3, de 11 a 14, cada um pode ler um versículo. Gálatas 3, de 11 a 14. Depois Gálatas 5, versos 4 a 6. Gálatas 5, de 4 a 6. Qual que é a discussão aqui? Nós falamos um pouco sobre isso, que alguns judaizantes estavam promovendo a prática da circuncisão, aqui. Ou seja, não bastava só a justificação pela fé em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo tinha ensinado, evangelizado os crentes da Galácia, mas ele estava promovendo isso, mais um aditivo, um anexo às coisas relacionadas à salvação que era em Cristo Jesus pela fé. Então, a discussão aqui, como o homem é justificado, de maneira o homem é justificado, se é fé ou obras da obediência à lei. Ele coloca como coisas antagônicas. O que é importante nós observarmos aqui do verso 11 em diante, o apóstolo Paulo fala que ninguém é justificado pela lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado, diz o verso 11. E ao mesmo tempo ele vai falar mais à frente que aquele que observar os seus preceitos, ou seja, a lei, por eles viverá. Bom, se ninguém é justificado pela lei, e depois ele fala que pela lei, se você seguir esses preceitos, você vai viver, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando então aqui? Primeiro, que é impossível você praticar a lei. É impossível você viver cada lei sem tropeçar em uma delas. Se você tropeçar em uma, você já errou, você já pecou. Então, é impossível. Mas Cristo, Ele conseguiu fazer isso, O verso 13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como que Ele nos resgatou da maldição da lei? Ele morreu no lugar. Ele pagou um preço, mesmo sem pecado. Ele morreu. E ele fala no verso 14, aqui em Gálatas 3, dizendo sobre essa bênção de Abraão, já ensinando os Gálatas sobre viver pela fé nessa promessa que foi dada a Abraão. Abraão, ele creu na promessa, e isso foi lhe imputado justiça, foi creditado.
Ele foi justificado por crer na promessa, não porque observou a lei, até porque a lei veio muito tempo depois com Moisés, né? E nós somos atingidos por essa crença de Abraão em relação à promessa. Nós somos filhos da promessa, que nós aprendemos, que nós vamos ver aqui em Gálatas, né? E então essa discussão, essa procedência de justiça, né, se é fé ou obras da lei, o apóstolo Paulo vai tratar aqui então, né? E sobre o amor, né, já que nós fizemos essa pergunta, o que a questão do pecado e da santidade tem a ver com o amor, né? O que isso, como o amor responde em relação ao pecado e à santidade? Quem achar esses textos, né, Deuteronômio 6, 5, depois Levíticos 19, do 9 ao 18, por gentileza. O povo, tratando de coisas relacionadas a pecado, e como o povo se separando, ou seja, se santificando das coisas que era comum acontecer na época, até mesmo nos nossos dias, né? Primeiro, lá em Deuteronômio 6,5, fala sobre amar a Deus, né, acima de todas as coisas, né? E agora em Levíticos ele vai tratar sobre essa relação com o próximo. Fala aqui sobre diversas coisas, né? Sobre não furtar, sobre tudo que é propriedade do outro você não deve tomar, até mesmo ser um fofoqueiro, né? Que diz aqui no verso 16, mexeriqueiro. E no verso 18, no final, ele vai falar sobre amarás, diz o verso, a segunda parte do verso 18, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Deus estava tratando sobre pecado contra Deus, lá em Deuteronômio 6, antes do verso 5, né? No 5 ele já fala sobre amar a Deus, sobre o que o povo deveria fazer. Aqui ele está falando sobre o que o povo deveria fazer com o próximo, e no final ele fala, amarás o teu próximo. Então, qual é a relação entre santidade e pecado, sobre as proibições que Deus tinha dado aqui em relação à lei, ao povo? Qual é essa relação com o amor? Isso finaliza, né, os textos dizendo, isso é uma forma, se você fazer tudo isso a Deus, em favor a Deus e em favor do seu próximo, ele fala, você vai amar a Deus e você vai amar o próximo. É a manifestação desse amor, então, tanto a Deus quanto ao próximo, e o Senhor Jesus vai dizer de maneira muito clara, quando ele fala que ele resume toda a lei nos mandamentos, né? Nisso, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, fica muito claro, por que eu me devo, como eu vou me afastar do pecado, viver uma vida santa? Simples, você ama a Deus? Você ama o seu próximo? Porque não basta dizer, eu não fumo, não bebo, eu não roubo, não pratico todas essas coisas, mas se você não ama o Deus e você não ama o próximo, de que vale isso? Por isso que nós lembramos aqui do 1 Coríntios 13, quando as pessoas estavam brigando sobre os dons, depois nós vemos em Gálatas falar sobre o fruto do Espírito, que é o amor, e todas aquelas características, fazem todo sentido. Então, não basta você dizer que eu não peco, ou eu procuro viver uma vida santa, se você não ama o seu próximo. E o seu próximo não é apenas a pessoa a quem você gosta, né? Seu filho, sua esposa, né? Seus familiares, as pessoas que você tem afinidade, né? Mas os nossos inimigos, que o Senhor Jesus vem nos ensinar aqui, fala, vocês ouviram, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu próximo e amarás também o seu inimigo, e orar por aqueles que vos perseguem. Então, qual é a relação entre pecado, santidade e amor? É isso. Esse é o caminho excelente, que o homem com justiça própria ele não consegue. Por isso que nós temos que sempre lembrar, essa operação, esse trabalho, o homem não consegue produzir, mas somente por obra do Espírito Santo. Aqui o próximo são as pessoas, né? Não tem nada a ver com anjos caídos, né? O diabo propriamente dito, né? É importante nós falarmos isso. Ninguém ama
Até em relação às coisas espirituais, fala amarás a Deus, né? Ou seja, com toda a sua força do amor, o ser espiritual. Em relação aos anjos, até mesmo os não caídos, não fala para amar acima de todas as coisas, né? Mas eles agem, mas o Senhor Jesus deixou muito claro sobre amar a Deus acima de todas as coisas, né? Inclusive acima dos anjos. Por que nós estamos falando isso? Apesar dos anjos caídos e o diabo, tem pessoas que oram. Eu me lembro, eu vou contar aqui um pecado, né? Eu não cresci, né, num lar cristão evangélico, mas muito pelo contrário, né? Vim da igreja católica, né, mas desde pequenininho. Eu lembro que minha mãe vai lembrar disso. Eu lembro que tinha um anjinho pregado lá no meu quarto. Adivinha o que eu fazia pro anjinho? Ele não era um diabinho, era um anjinho. Eu rezava pro anjinho pedindo proteção, olha só. Esse é só um pecado, mas depois eu me converti mesmo, ou fui convertido. Então, a nossa oração não deve ser para os anjos, mas para o Deus que sim, manda os seus anjos para ficar ao nosso derredor e cuidar de nós. E é importante isso porque talvez existem alguns crentes que podem encorajar as crianças a crer nisso. Mas sempre nós devemos lembrar, Deus sim usa os seus anjos, mas lembrar, busque a Deus, proteção em Deus, e a maneira como Ele vai agir, enviando anjos ou Ele mesmo agindo, e que nós vemos isso, né, no Novo Testamento, os anjos cercando, né? Isso é importante. E eu acho que eu não vou dar tempo de terminar aqui, né? Mais uma vez, mas vamos. Em relação àquilo que nós estávamos tratando, né, que é o contexto dos Gálatas, nós vamos ler esses textos, depois os irmãos quiserem, mas resumindo o que está escrito lá, Gálatas 3:10 a 12, né, já que você está aberto aí, se quiser ir acompanhando enquanto a gente vai falando aqui. Não há como a justiça proceder da carne, porque não tem como você obedecer à lei. Quando o apóstolo Paulo fala justiça proceder da carne, é que o homem tentando obedecer à lei 100%, e isso é impossível, como nós falamos aqui. Então não tem como você obter justiça ou justificação da parte de Deus obedecendo à lei, ou seja, aos mandamentos, a própria palavra de Deus ali, porque você não consegue fazer isso, é impossível, né? É tão impossível que Deus mandou o seu Filho, porque Ele sim conseguiu obedecer toda a lei. Agora é possível obter salvação porque Ele obedeceu a lei perfeitamente, ou seja, o Cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, e morreu, porque o resultado de você pecar, errar contra a lei, é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então o Cordeiro morreu e agora é possível obter salvação por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Em Gálatas 3:5 a 8, de que maneira os gentios, ou seja, havia o povo de Israel, os hebreus, os judeus, em que Deus manifestou a ele a salvação e mostrou de que maneira eles eram salvos, né? Matando o cordeiro, simbolizando Cristo Jesus no Novo Testamento. E de que maneira os gentios, nós aqui, que não somos descendentes de judeus, creio eu que a maioria, que são os gentios, todos aqueles que não faziam parte do povo hebreu, de Israel, judeu, né? São sinônimos. Os gentios podem receber o Espírito prometido lá em Abraão já, né? Que essa promessa, né? Que ele creu na promessa, pois a sua descendência é definida pela fé e não pela carne. Ou seja, não são os descendentes de judeus propriamente ditos que são os salvos, mas se eles creem pela fé, eles são salvos. Ou seja, sempre foi pela fé, pela graça, nunca foi pela lei, como alguns falam, né? No Antigo Testamento era pela lei, no Novo Testamento pela graça, sempre foi, porque a salvação é pela fé, é por aqueles que creem na promessa. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Gálatas, usando o exemplo de Abraão mesmo, que ele creu na promessa e isso foi creditado, imputado por justiça, ou seja, ele foi justificado porque ele creu na promessa, não porque ele era judeu ou ele recebeu as leis de Deus, e porque é impossível você não tropeçar pelo menos em um ponto da lei, né? Então nunca houve salvação pela carne, ou seja, você tentar seguir a lei e assim viver por ela. É como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala, se você cumprir a lei, você vai viver por ela, mas se você tropeçar, muitos pontos da lei, dependendo do pecado, você era apedrejado, é morte, produzia morte, né? Nunca houve outro modo de justificação além da fé, como nós falamos aqui. Então Gálatas 4:21 a 31
vai falar sobre essa vida na promessa. Ou seja, onde se recebe o Espírito, a justiça e a liberdade. Aqui, se nós vamos abrir lá em Gálatas 4, voltar lá no texto de Gálatas. Gálatas 4, verso 30, em que diz: contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava, que o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a Sara e Agar. E ele deixa muito claro isso, que isso era uma alegoria sobre o que era viver mediante a promessa, o que era viver mediante qualquer outra coisa. Diz o verso 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. O apóstolo Paulo vai usar essa alegoria de Agar e Sara, dizendo: vocês estão vivendo como filho da escrava, Agar, e vocês devem viver como filho da promessa. Diz o verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Daí ele fala então nesse verso 30. Tudo isso, os ritos que já foram cumpridos, né, viver nessa busca, é como você viver como um filho da escrava, ou seja, viver pela lei. E aqui o apóstolo Paulo, você deve ver como filho de Sara, né? Como Isaque era, ou seja, o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão que de Sara nasceria Isaque, e a partir dali muitas, né, pessoas depois que fariam parte do povo de Deus eram descendentes da promessa, não da carne em si. Então lá de Agar era os descendentes que não eram da promessa. De Sara, sim, ele faz então essa alegoria, né? Nas obras, pretende-se cumprir a lei. Então, você vai tentar cumprir a lei. Você deve fazer isso, no sentido de obedecer a palavra de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. Porém, o amor, que é o fundamento da lei, vem do Espírito, ou seja, você depende do Espírito, para que essa lei que você tenta cumprir, você vai perceber que você vai tropeçar uma hora ou outra nela, você vai entender então que você depende de uma obra do Espírito Santo, para que aquilo faz sentido na sua vida. Senão você vai ver como escravo, e não como filho da promessa. E muitas vezes nós vemos essas pregações aí lá fora, né, colocando as pessoas contra a parede, mostrando, ó, você faz isso, aquilo, eis que você joga lá o que as pessoas estão aprontando, mas tá, e depois disso? Né? Você tem que mostrar a mensagem da solução, que é essa obra do Espírito Santo no nosso coração, que fala sobre o amor, que é possível você obter perdão, restauração e viver, porque não é apenas aquilo que você faz externo, né, que os fariseus ali vão tratar, Jesus vai tratar em relação aos fariseus sobre adultério, por exemplo, sobre o homicídio, por exemplo. Se você pensar, você já errou e você já fracassou, né? Então, o amor é o fundamento dessa lei, e não provém de você. Você consegue, algum ponto ou outro, acertar a lei, mas o fundamento, que é o Espírito Santo que opera, isso aí você não consegue por si próprio, você depende do Espírito Santo. Por isso a importância desse fruto que é gerado no coração do crente, né? Então Gálatas 5:5, que nós lemos aqui, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, já que eu não consigo por justiça própria, nós temos essa esperança que pela fé, crendo, nós aguardamos então essa justiça. Então é pelo Espírito que se aguarda a justiça que procede da fé. João 8:34, né? O Senhor Jesus nos ensina, falando sobre os judeus. Jesus fala, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daí os judeus falam, mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos, ou seja, ninguém nos escravizou, né? Como se não tivesse acontecido isso antes. E Jesus vai falar sobre o que é prisão na verdade, o que é ser escravo na verdade, que não é ser escravo de uma nação. Que ele fala, se você crer no Filho, vocês vão ser verdadeiramente livres, ou seja, não é uma coisa física,
mas é a escravidão que o pecado produz. Então não se vive à mercê da carne e de sua prisão em pecado. Ou seja, você vai perceber na sua vida, tentando viver de maneira prática a lei, que você vai tropeçar e você depende de uma ação do Espírito Santo. Mateus 5, 44 e 48, né? Que fala sobre o amor. O amor torna a pessoa aperfeiçoada à semelhança da perfeição de Deus. Ali Jesus vai tratar sobre o pecado, sobre o amor, e ele vai falar: sedes perfeito, quanto perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, o que tem a ver o pecado com perfeição? Ou seja, o amor, ele produz isso, torna a pessoa aperfeiçoada, que é uma obra do Espírito Santo. E finalizando aqui, meus irmãos, que são essas qualidades que todos nós conhecemos, né? Então o amor é o fruto, e depois vem esses atributos, essas características que todo crente tem: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que tudo isso reflete? Se nós lembrarmos lá de João 15, que o Senhor Jesus fala que ele deixaria o Consolador, e ele já tratou naquele contexto sobre o amor, de amar a Deus, de amar o próximo. Tudo isso reflete nada mais que o caráter de Jesus. Ele foi o perfeito varão, aquele que cumpriu toda a lei, né? E isso, já que isso reflete o caráter de Jesus, tudo aquilo que o apóstolo Paulo aqui lista, essas 8 características que o crente tem quando recebe o Espírito Santo, logo a conclusão é: o fruto do Espírito Santo é o caráter de Jesus. E como nós lemos lá em Romanos 8, 29 e 30, né? O fruto do Espírito é o cumprimento do propósito eterno do Senhor. Romanos 8, 17, né? O fruto do Espírito é o caminho para a glorificação. Quando nós lemos esses 2 textos, todo mundo quer ir para o céu, né? Todo mundo quer morar na eternidade, mas nós não devemos esquecer que esse fruto do Espírito, que é o amor, nos conduz para esse caminho até a glorificação. Nós almejamos isso. E nós não devemos esquecer que as manifestações da nossa vida, que devem ser de maneira muito clara, quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que nós temos esse fruto do Espírito. Se nós queremos ir para o céu, e todos nós queremos, nos desejamos passar pelo processo de glorificação, que nós nem imaginamos que isso seja, né, de maneira grandiosa que vai ser, né? Nós devemos chegar a essa conclusão, né, sobre o amor, sobre aquilo que o Espírito Santo produz em nossa vida, no nosso coração, que é esse fruto. Que o Senhor Jesus nos ensine e nos ajude, meus irmãos. Nos momentos que nós falharmos em relação ao amor, o fruto do Espírito, e nós lemos a lista ali, né, dos 8 itens, crer que nós não devemos fazer alguma coisa para tentar alcançar alguma justiça, uma dádiva, alguma coisa a parte de Deus, fazendo com o nosso próprio esforço, mas reconhecendo quem Jesus é, confiando na obra de Jesus Cristo, na cruz, no Calvário, e confiando que através da obra de Jesus Cristo na cruz, nós somos perdoados, somos justificados. E esse Espírito Santo que habita em nós vai produzir esse fruto, que é o amor. E ele vai aperfeiçoar a nossa vida, moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo, aquele que sim manifesta todas essas características de maneira perfeita. Nós vamos falhar, mas ao mesmo tempo, quando nós falharmos, tropeçarmos em alguns pontos, nós confiarmos que em Jesus, quando nos olhamos para Ele, Ele foi o perfeito varão, e nós confiamos nessa obra. Nós não confiamos na nossa obra da carne, nessa confiança de obedecer a lei 100% que nós vamos falhar, mas a confiança em obedecer a lei no sentido de eu vou agradar a Deus não para receber alguma coisa, mas eu vou louvar a Deus e adorá-lo por aquilo que Cristo fez na cruz. Isso muda o nosso conceito de viver a nossa vida cristã, porque muitos estão escravizados. O Senhor Jesus fala: se você crer no Filho, vocês vão ser verdadeiramente livres. E o povo não entendeu, mas nós nunca fomos escravos. Jesus estava falando sobre o pecado.
Creia no Filho. As pessoas não creem, estão vivendo uma vida cristã e ainda não creram em Cristo, estão tentando viver pela lei. Que o Senhor Jesus nos ajude e que o Espírito Santo nos mostre e transforme, nos traga um verdadeiro arrependimento para crermos nessa palavra. Amém? Eu vou perguntar se algum irmão tem pergunta, porque não dá tempo mais.